Essa história aconteceu em 2023 e atualmente eu moro na Finlândia. E eu conheci um rapaz que me adicionou no Snapchat, na época eu fiquei um pouco assim, mas aceitei. E sim, gente, o Snapchat é muito usado aqui e no Brasil também, tá? Principalmente no mundo dos jovens. Eu fiquei sabendo que todo mundo usa, inclusive os meus amigos também me têm adicionado no Snapchat. Eu, com 16 anos de idade, aceitei esse cara. E aí ele mandou uma foto dele, eu mandei uma foto minha, eu vi que aparentemente ele era uma pessoa assim que parecia ser mais velha, tipo eu com 16, ele com 20. Na foto dava pra ver que ele tinha 20 mesmo, tinha uma cara mais de novinho, mas não tanto, mas também não parecia um homem mais velho, e a gente começou a conversar e tal. E a gente começou a bater papo, e ele tinha um papo muito legal, e ele me pediu pra eu mandar uma foto. Eu mandei uma foto, nunca mandei uma foto dele minha. Só minha, sabe? Tipo, pelado ou algo do tipo, nunca. Mandei uma foto, aí ele me mandava dele também. Sempre de roupa, vestido, conversando normal. Com o tempo, as coisas começaram a ir esquentando e ele vinha com os papos mais quentes pra cima de mim. Mas eu sempre fui uma menina muito desenrolada, sabe? Uma menina meio sagaz, nunca deixei ninguém me passar pra trás. Então eu ficava com muita atenção no que ele queria, nas intenções dele. Até que ele, um dia, começou, tipo, falar que a gente podia namorar à distância. Falei, cara, tá, vamos, aceitei. Porque eu pensei comigo, a gente mora em países diferentes, né, dá nada. E aí a gente começou a ter um relacionamento virtual. Só que assim que a gente começou a namorar, ele já começou a querer, tipo, pedir fotos e pedir fotos mais ousadas. E aí ele sempre pedia, sabe? Me mandava também umas fotos, mas nunca mostrando o rosto, era mais mostrando o corpo. E aquilo meio que me incomodava, mas ao mesmo tempo eu fui deixando, eu fui empurrando com a barriga. Até que teve um dia que eu fiz um vídeo pra ele, que eu meio que filmei, assim, o meu corpo, meu peito. Eu filmei o meu peito, mas não pegou o meu pescoço. E ele sempre falou que o meu tom de pele, que eu sempre fui negra, ele sempre falou que o meu tom de pele era muito lindo, que eu tinha um tom muito chamativo, muito bonito. Eu achava aquele elogio fantástico. E aí eu decidi mandar pra ele um dia uma foto do meu peito, só que não pegou o meu pescoço, não pegou meu rosto, só do meu pescoço pra baixo. Tava meio que com a coberta meio tampando, mas deu pra ver o meu peito. E aí ele salvou essa foto. Ele salvou essa foto. Aí, uma outra vez, a gente conversando, a gente de boa e tal, ele veio pedir também mais fotos. Eu falei pra ele que eu não queria mais fotos, que inclusive não queria nem namorar mais, que eu ia terminar com ele. E eu tava meio nervosa, não era nem com ele, comecei a descontar nele. E aí ele veio, porque você não pode fazer isso comigo? Como que você faz isso? Que não sei o quê, eu tenho uma foto sua. Eu falei, que foto? Ele pegou e mandou, de visualização, né, única? Na hora que eu vi que ele tinha salvado a minha foto. E na hora ele começou a meio que me ameaçar, falando que ia postar nas redes sociais e que ia me expor. Eu falei pra ele, você vai me expor como? Você nem sabe nada de mim. Você nem sabe se essa foto é original. Essa foto é fake, meu querido. Você pode fazer o que você quiser com essa foto. Eu não tô nem aí pra você. Naquele momento eu vi ele desestabilizado. Ele falou, como assim? Então, é mentira? Eu falei, todas as fotos que eu te mandei é mentira. E ele ficou mal. E ele começou a falar, nossa, mas como assim? Como você fez isso comigo? Eu tava apaixonada por uma pessoa que nem existe. Então, quem é você? Mas como assim? Não é possível. Ele ficou assim, passado com a versão que eu contei pra ele. Porque é óbvio que eu não ia assumir que a foto era minha. Eu tava com medo dele expor mesmo. Então, eu comecei a virar o jogo com ele. E aí eu fui pedir desculpa pra ele, falei pra ele que eu tava insegura, porque a gente se conhecia só de forma virtual e tal. Ele me desculpou e a gente continuou namorando à distância, eu não terminei com ele. Só que naquele momento eu já pensei assim, cara, esse cara me ameaçou. Mas eu vou virar o jogo com ele. Eu fui e criei um perfil fake no Snapchat, adicionei ele aceitou. E aí eu comecei a conversar com ele. De cara eu já mandei uma foto também já, que eu peguei na internet, tá? Uma foto de uma parte íntima do peito também, mandei pra ele, pedi pra ele mandar uma de volta. E ele me mandou, porque eu não salvava as fotos que ele me mandava. E eu pedi fotos mais ousadas. E ele tava super amando conversar com essa pessoa, que era eu. E aí ele começou a mandar várias e várias fotos dele. Eu fui salvando todas. Fui salvando, falando, eu falei, agora vamos ver, deixei salvo. E pum, sumia. Entendeu? E aí dava pra ver que, tipo assim, ele não conseguia lidar com tudo, sabe? Tipo, com a outra pessoa e comigo, e aí papo vai, papo vem, papo vai, papo vem. Eu decidi que queria terminar com ele de novo. E nessa de terminar com ele virou pra mim e falou assim, mas se você terminar comigo, eu vou ficar muito mal, você não pode fazer isso comigo,
porque eu gosto de você. E aí eu comecei a falar pra ele, pois eu tenho várias fotos suas. Ele, como assim? Aí eu comecei a mandar pra ele. Aí ele, como assim? Como que você tem contato com aquela pessoa? E no começo eu menti pra ele que era minha amiga. Falei, minha amiga te adicionou, seu idiota. Você tava conversando com a minha amiga. Meu, que eu criei uma situação pra deixar ele se sentir culpado, porque eu queria terminar e ele meio que, tipo, ficava com aquela dependência virtual comigo, sabe? E aí ele ficou tipo, não, mas não era isso que eu queria, mas eu não sabia, mas não sei o quê, mas você não me manda nada, a gente nem tem nada, você... agora a gente não tem nada, porque o homem vai se perdendo. Ele vai se perdendo. Ele não sustenta muito tempo. O homem não sustenta, gente, muito tempo. Você tem que saber jogar. E aí, na hora, eu comecei a mandar várias fotos pra ele. Falei pra ele que, na verdade, não existia amiga nenhuma, que era o tempo inteiro eu. E ele falou, meu Deus, eu não acredito, você é louca. Você é uma falsa. Você tá me ameaçando. Ele pegou e me bloqueou do Snapchat. Porque eu virei o jogo com ele. Só que você acha que eu cansei? Fui lá e criei outro fake e adicionei ele. Aí ele aceitava, eu mandava foto dele, ele ia lá e deletava. Aí eu criava outro fake, ele aceitava. Quando a gente começava a trocar foto, eu ia lá e mandava foto do corpo dele. Ele ia... E eu persegui esse homem. Sério, uns 5 dias eu perseguindo ele, sabe? Perseguia ele, mandava foto da parte dele. Ele falava, o que que você quer? O que que você quer comigo? Me deixa em paz. Aí eu falei, eu quero te mostrar que você faz isso com as mulheres. Você faz isso com elas. Você achou que você ia fazer isso comigo porque eu sou adolescente, porque eu sou nova, você pensou que eu não sabia me defender, porque você é mais velho, mas quantas vítimas será que já não passou por você? E ele, mas eu nunca fiz isso com ninguém, a gente criou um laço, criou um laço. Então como que você sai aceitando um monte de gente e já pedindo foto? Sabe? Provavelmente ele faz isso com várias garotas, de adicionar no Snapchat, fingir que gosta, fingir que ama, pedir pra namorar, só pra criar uma confiança com as mulheres, depois pedir foto pra elas e ficar ameaçando elas se elas não mandarem mais fotos. Quantas histórias eu já vi assim? Eu vejo várias histórias assim, inclusive aqui no canal. Eu já vi várias histórias assim. Então, eu fiz o quê? Eu aproveitei pra virar o meu jogo com ele. Eu sempre escutei, inclusive no canal do YouTube, que vítimas têm que pedir, têm que gritar, têm que pedir socorro, têm que, sabe, não pode se calar, não pode se silenciar e não pode permitir ser vítima. E eu tava a isso aqui de me tornar vítima dele, quando eu lembrei que eu poderia virar esse jogo, sabe? Então eu fui muito estratégica, eu fui muito rápida em inverter a situação. E eu sei que não é o melhor caminho, porque eu nunca vou ver esse cara é de outro país, entendeu? A gente nem se tem adicionado em outras redes sociais, foi uma coisa tão ali que ele deve estar tão acostumado a fazer isso, adicionar mulheres, criar um vínculo com elas, principalmente mulheres carentes, mulheres dependentes emocionais, mulheres que sofrem, mulheres rejeitadas, abandonadas. Aí vem um cara te elogiando, te paparicando, enche o ego da mulher, faz a mulher se sentir uma endeusada, depois fica pedindo foto e a mulher se sente na obrigação de dar a foto com medo de perder aquela miséria que ele acabou de oferecer, aquele elogio, sabe? Aí manda uma foto, o cara começa a ameaçar e a mulher se vê presa dentro de um ciclo virtual, onde ela acha que ela é obrigada a mandar alguma coisa pro cara e agora não é nem porque ele elogia ela, é porque ele ameaça ela. De tanto eu ver histórias assim, com 16 anos eu consegui mudar a minha história. Eu consegui realmente fazer ele acreditar que aquela foto que eu mandei não era minha, porque eu bati na tecla que não era minha, porque eu não demonstrei medo pra ele quando ele veio me ameaçar. Muito pelo contrário, eu ri da cara dele, falei pra ele que era uma foto virtual, que ele só tava passando vergonha. Criei um fake e comecei a pegar fotos deles e salvar a foto dele para depois ameaçar ele também, para ele sentir pelo menos um pouquinho do que ele me fez sentir e do que muitas mulheres pode ser que já sentiram, mas não tiveram coragem de fazer o que eu fiz. Então é isso, eu conto essa história para influenciar as meninas a não se silenciarem, a não se apaixonarem por pessoas virtuais, a não se entregarem para homens que elas não conhecem, a não permitirem ser ameaçada, sabe? São vários os fatores. Então eu conto essa história porque realmente eu me sobressaí e eu adoro contar essa história para as mulheres para mostrar que nós podemos sim sair ganhando. Oi, Maquettes, tudo bem com vocês? Eu achei assim interessante essa história exatamente pelo ponto que ela traz, né? De não permitir ser vítima, por não se silenciar, por inverter o jogo, né? Por bater na tecla que aquela não era ela, não sentir medo da ameaça, não mandar foto com o rosto aparecendo. Então, gente, tem vários exemplos dentro dessa história que a gente pode pegar pra gente ter alerta, pra gente ter cuidado, principalmente com pessoas virtuais, que isso é muito comum aqui no canal. Se você também já foi vítima, né, me mande sua história no storiescanaldiedepaula@gmail.com, deixe nos comentários se você teria coragem de fazer o que ela fez, curta, comenta, compartilha, se inscreva, um beijo e até o próximo vídeo.